Fala pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreira aqui. Hoje a gente vai apresentar uma técnica muito utilizada aí na rede neural convolucionais, que é o Max Pooling ou Max Pooling Layer. A gente vai apresentar os conceitos teóricos para vocês e obviamente a gente vai apresentar também como é que a gente faz uso dessa técnica utilizando o PyTorch. Então a gente vai mostrar os conceitos teóricos e mostrar ali como é que a gente monta a nossa arquitetura da rede neural convolucional, como é que a gente utiliza o Max Pooling Layer e para que ele é utilizado. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra gente, ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdo bacana para vocês. Então vamos, sem mais delongas, vamos direto lá pro nosso slide, valeu? Bom, então vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre redes neurais convolucionais. Hoje a gente vai apresentar uma técnica muito importante aí quando a gente está trabalhando com esse tipo de arquitetura, que é o Max Pooling ou Max Pooling Layer, que a gente vai utilizar aí quando a gente está trabalhando com esse tipo de arquitetura de rede neural. A gente vai apresentar um pouquinho da parte teórica, o conceito teórico, porque ele é muito importante, e depois vai mostrar como é que a gente monta essa arquitetura utilizando o PyTorch, como é que a gente usa essa técnica também, como é que a gente monta a estrutura da nossa rede neural convolucional utilizando o PyTorch. É muito importante lembrar que esses conceitos teóricos são muito importantes quando a gente está trabalhando de rede neural de modo geral, porque se você não dominar esses conceitos, os conceitos de stride, pooling, Max Pooling, Convolutional Layer, filtro, esses conceitos são muito importantes para que você consiga chegar na parte do código, conseguir implementar e resolver o problema que você está trabalhando. Então é muito importante ter esses conceitos. A gente apresentou bastante conceitos teóricos, a gente vai falar mais um pouquinho do conceito teórico, mas obviamente a gente vai trazer os códigos e depois, posteriormente, obviamente, a gente vai fazer um código mais estruturado, montando nossas classes, montando nossa rede convolucional. Então fiquem aí que tem muita coisa bacana aí pra gente fazer. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar do nosso Max Pooling Layer. Bom, a gente está falando de rede neural convolucional, então para que a gente recapitule o que a gente viu, a gente está falando do input de uma imagem. Para esse caso aqui em específico, a gente vai estar trabalhando aqui com o input de uma imagem. E lembrando que uma imagem é uma matriz de pixels, quando a gente está trabalhando com uma dimensão, somente um canal dessa imagem. Então a gente vai ter aqui uma matriz de pixels, que vai ser a nossa imagem de input. A gente vai ter o nosso Convolutional Layer, que nada mais é do que um empilhamento de filtros de imagens que são filtradas através de processos de convoluções. Se você não sabe o que é um processo, o que é uma convolução, volta aí nos vídeos anteriores que a gente já falou um pouquinho sobre convolução. E depois a gente vai ter um Pooling Layer, para que nesse caso aqui a gente vai trabalhar com Max Pooling Layer. E a gente vai entender o porquê e como é que a gente vai utilizar essa estratégia. No final da nossa rede convolucional a gente vai ter um Fully Connected Layer. Ali a gente faz um flatten da nossa matriz, transforma no vetor, para que a gente consiga então gerar uma distribuição de probabilidade e gerar ali uma classe ou uma previsão que a gente está querendo fazer de acordo com essas características da nossa arquitetura e da imagem que está sendo passada de input para a nossa arquitetura. Então, dito isso, vamos lá. Vamos supor que a gente tem uma matriz 4x4. Essa matriz aqui está sendo representada, representa de fato, representa para a gente aqui uma imagem. E lembrando, cada quadradinho desse daqui, cada elemento desse daqui é um pixel que representa a intensidade de pixels de pixel de uma determinada imagem. Então vamos supor que essa matriz aqui 4x4 seja uma imagem, e a gente vai passar um filtro aqui de 2x2, que ele tem dimensão 2x2, e a gente vai utilizar um stride de 1. Se você não sabe o que é um stride, volta aí nos nossos vídeos, a gente já falou um pouquinho sobre stride, dá uma olhada lá porque vale muito a pena entender esses conceitos aqui. Então vamos supor que aqui nesse caso aqui a gente vai passar um filtro 2x2 nessa imagem aqui. De fato a gente vai fazer o Max Pooling, a gente vai tirar o Max Pooling, vai aplicar o Max Pooling aqui nessa imagem. Então a gente divide aqui em 4 partes. Uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, de acordo com o tamanho do filtro que a gente vai aplicar. E o que a gente vai fazer? Para cada vez que a gente passar o nosso filtro aqui na nossa imagem, lembra do processo de convolução? Ao invés de a gente fazer o processo de convolução convencional que a gente vinha aplicando, a gente vai pegar o máximo valor ali daquela região que a gente está aplicando o filtro. Então, para esse caso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai pegar o valor 9, porque é o maior valor que a gente tem aqui de acordo com essa região aqui. Qual o valor que a gente tem aqui?
4, o maior valor é 4, então a gente vai pegar o 4. Na parte de baixo é o 7 e logo em seguida o 3. Então a gente pega uma imagem, utiliza um filtro, que esse filtro aqui vai aplicar o Max Pooling para a gente, e tira os pixels de maiores intensidades dessa imagem que a gente está trabalhando. Vamos supor que agora que a gente vai trabalhar com uma imagem que ela é 5x5, a gente vai aplicar um filtro de 3x3 e com um stride de 1. O que vai acontecer aqui nesse caso aqui? Vamos lá. Qual o maior valor que a gente tem aqui? 9. Qual o maior valor que a gente tem aqui? 9 também. Qual o maior valor que a gente tem nessa região? Também é 9. Qual o maior valor que a gente tem nessa região? 8. E a gente vai fazendo esse processo e pegando os maiores valores ali. E a gente consegue então, através desse processo de convolução, né, entre aspas, é um processo de convolução, mas a gente vai pegar o valor máximo ali que a gente tem dentro dessa região quando a gente está passando esse processo aí, passando o filtro nessa imagem, e a gente vai gerar uma imagem resultante aqui, um output resultante que vai vir dos máximos pixels da imagem que a gente está gerando do input ou de um resultado de um layer convolucional prévio a esse Max Pooling que a gente está aplicando. Então, lembrando também que quando a gente está trabalhando com imagem, a gente pode trabalhar com um canal, com 2 ou 3 canais. Então, vai depender muito também, depende o input, né, o output vai depender da quantidade de canais que a gente está utilizando. Então, se a gente estiver utilizando um canal a mais do que uma matriz, né, se estiver utilizando 2 canais diferentes, a gente vai ter aqui um resultado que vai ser 3x3 por 2. Nesse caso aqui a gente tem 5x5 por 2 e aqui seria 3x3 por 2. Então, vamos lá, voltando aqui para nossa rede convolucional. Quando a gente está trabalhando com Max Pooling, essa parte aqui vai ser exatamente esse Pooling Layer vai representar para a gente o nosso Max Pooling. E a gente utiliza Max Pooling geralmente quando a gente tem um layer convolucional layer, a gente geralmente usa o Max Pooling logo em seguida. Por quê? Porque a gente consegue extrair, depois do processo que a gente fez nossas filtragens, criou vários filtros e botou eles empilhados ali, a gente consegue, a partir do Max Pooling, tirar as informações mais importantes ali, mais relevantes, os pixels mais relevantes ali dos filtros, e a gente consegue fazer essa observação. Então, vai depender também dos filtros que a gente está utilizando previamente, obviamente, da arquitetura em questão, e a gente consegue identificar identificar alguns padrões que são importantes da imagem quando a gente vai fazendo esse processo múltiplas vezes. Então, por exemplo, se a gente usa um processo lá de convolucional, faz um layer convolucional numa determinada imagem e depois aplica o Max Pooling. Depois a gente faz o processo, faz mais um layer, depois o Max Pooling. Quando a gente vai fazendo esse processo, no final a gente consegue identificar ali, por exemplo, um olho de um cachorro, a gente consegue identificar o nariz do cachorro, a orelha do cachorro, ou então a gente consegue identificar a boca, a língua e tudo mais. Isso vai depender da posição que ele tiver na imagem. Se a gente estiver trabalhando com uma rede neural que é fully connected, ele não vai conseguir entender, não vai conseguir identificar se a imagem não estiver centrada ali certinho no meio, botar tudo ali centralizado, com o pixel bem pré-determinado, bem definido. A gente só consegue fazer isso quando a gente utiliza rede neural convolucional, e com o Max Pooling a gente consegue pegar essas informações independente ali da posição que ou a língua, ou o olho, ou a imagem do cachorro está dentro da nossa imagem. Então, como é que a gente faz isso utilizando o PyTorch? A gente vai utilizar aqui um pedaço de código aqui. A gente vai mostrar como é que faz. Vamos supor que a gente tem aqui uma imagem que ela tem 3 canais, e a gente vai utilizar um layer convolucional aqui de 16 filtros, né? 16 imagens que foram geradas através de processo de convolução. Nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai botar o self.conv1, que representaria a nossa primeira convolução. A gente vai utilizar o NN, que é um módulo que a gente usa
lá do PyTorch e vai utilizar conv2D, conv2D, vai botar aqui dentro o 3, que representa o número de canais que a gente tem na nossa imagem de input. E aqui, para esse lado aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter a profundidade do output que a gente deseja, ou seja, quantas imagens que a gente vai ter ali, quantos filtros que a gente vai ter ali empilhados no nosso layer convolucional. Isso aqui vai representar exatamente essa profundidade do layer em questão. E aqui a gente vai ter o kernel size, que vai ser o tamanho do filtro que a gente vai estar aplicando. Nesse caso aqui, a gente está utilizando um filtro de 3, vai utilizar também um stride de 1 e um padding aqui. A gente pode utilizar um padding de 1, porque a gente tem que sempre ficar ali, atento ao fato do tamanho da imagem, do tamanho do kernel que a gente está utilizando, para que a gente não tenha problema aí com as dimensões. Então, dito isso, a gente consegue entender mais ou menos aqui e montar a nossa rede, né? nossa arquitetura de convolução. Então vamos supor que aqui a gente tem nossa imagem aqui 3x3. Lembrando que quando a gente faz o processo de convolução, a gente vai empilhando imagens filtradas, e a cada processo que a gente vai fazendo subsequente, a gente vai aumentando essa dimensão, vai aumentando essa profundidade, porque a gente vai aumentando aí de fato a quantidade de imagens filtradas nos processos de convolução. Então vamos supor que a gente tenha uma imagem que ela tem 3 canais diferentes. A gente vai passar por um convolutional layer número 1, que ele vai gerar aqui 16 imagens ali empilhadas, que vai ser a profundidade do layer da primeira convolução. Depois a gente vai passar por uma activation function, nesse caso vai ser o relu. Depois a gente passa mais uma vez por um convolutional layer, nesse caso vai passar para 32. Depois a gente vai passar por uma nova função de ativação e vai passar novamente por um convolutional layer, e que vai gerar ali uma profundidade de 64, ou seja, 64 imagens filtradas depois desses 3 processos aí. Então a gente vai gerando cada vez mais, mais imagens, a gente vai ter mais imagens empilhadas ali, mais imagens filtradas, quando a gente está fazendo cada vez mais processos de convolução. Então, a partir dessa questão, é importante entender a importância do max pooling, porque a gente vai identificando a partir do processo de convolução, a gente filtra as imagens, passa ali os filtros, identifica as intensidades de pixels e vai pegando as características mais relevantes depois do processo de convolução. E como é que a gente faz isso no PyTorch? Exatamente como está aqui. A gente vai dar um self.conv1 para representar esse primeiro processo de convolução. A gente vai dar um nn.conv2d 3, porque é o número de canais da imagem aqui de input. A gente quer saída, de saída, a gente quer uma profundidade de 16 imagens filtradas, 3 aqui, e aqui vai ter um stride de 1 e um pad de 1. Para esse caso aqui, o segundo caso, a gente vai ter um conv2, vai ser a mesma coisa, só que na verdade aqui, ao invés de entrar um input de 3, a gente vai entrar um input de 16, vai ter uma saída de 32, aqui vai ser 3, e depois vai ser o stride de 1 e o pad de 1, e assim sucessivamente. A gente consegue observar aqui o que está saindo aqui dessa convolução anterior é o que vai entrar na subsequente, e assim a gente consegue montar a nossa convolução quando está trabalhando ali com o PyTorch. Então, uma coisa que é muito importante é o max pooling. Como é que a gente apresenta, como é que a gente utiliza o max pooling quando está utilizando ali o PyTorch? A gente só dá um self.maxpool, bota nn.maxpool2d e o tamanho do kernel que a gente está utilizando, que a gente quer utilizar, e o stride que a gente vai utilizar. Dessa forma aqui a gente consegue ter o nosso max pooling, que vai ficar aqui, para esse caso aqui, vai ficar depois dessa convolução aqui, a gente consegue colocar o nosso max pooling. E é sempre importante colocar o max pooling sempre depois das convoluções, para que a gente consiga extrair depois do processo de filtragem, né, do processo de filtro, extrair os pixels mais importantes, e assim a gente vai passando as características adiante, para que no final a gente consiga de fato entender, o algoritmo consiga entender o que é relevante de fato ali
naquela imagem para que a gente consiga fazer a classificação. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? Que eu só estou mostrando como é que faz o max pooling. E é muito importante também lembrar que quando a gente está fazendo esse processo, né, de convolução, a gente vai cada vez mais aumentando a profundidade das camadas desse convolutional layer. E a gente, no caso aqui, a gente vai, quando a gente faz o max pooling, a gente consegue diminuir essa dimensão do XY em termos de XY, mas mantém a profundidade ali, a quantidade de imagens filtradas a gente mantém, mas a gente consegue diminuir essa dimensão do XY para que a gente consiga extrair de fato as informações relevantes da nossa imagem, da nossa imagem que está sendo passada para a nossa arquitetura. Então é sempre importante entender que a gente consegue, além de pegar os pixels mais importantes, as características mais importantes, a gente consegue também controlar a dimensão de saída depois de um processo de convolução. Então, resumindo aqui, max pooling, para que é utilizado? Ele vai extrair features importantes, features relevantes ali da nossa imagem, ou seja, os pixels que são relevantes, que são mais importantes, vamos dizer assim, que são os maiores, que geram uma intensidade e podem, por exemplo, no final do processo de convolução ali apresentar alguma característica importante como olho, boca, nariz, ou então um pneu de um carro, e assim sucessivamente, vai depender da imagem que a gente está trabalhando. A gente consegue extrair pixels que estão mais ativos, né, que estão são mais intensos, e obviamente após o processo de convolução. E a gente tem um controle de dimensão de layer, né, quando a gente tem a partir do momento que a gente tem o nosso convolutional layer, a gente aplica o max pooling, a gente tem um controle ali, consegue gerar um output com uma imagem com uma dimensão em termos de XY menor do que a imagem a dimensão da imagem que a gente tem antes da convolução. Então a gente consegue controlar essa dimensão para que a gente consiga extrair mais features importantes ali da nossa imagem. Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Esses conceitos teóricos, eles acabam sendo importantes. A gente apresentou aqui para vocês como é que os conceitos, né, teóricos do que é o max pooling, para que ele é utilizado, por que a gente utiliza ele. Apresentou um pouquinho do código, né, da parte ali que a gente monta a arquitetura da rede convolucional, como é que a gente aplica o max pooling. E nos vídeos subsequentes aí que a gente vai trazer para vocês, a gente vai trazer um projeto mais detalhado, já vai trazer bastante código agora que a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento teórico, a gente já sabe o que é um stride, já sabe o que é um filtro, já sabe o que é um processo de convolução, já sabe o que é um max pooling. Agora a gente pode começar a botar a mão no código e fazer uns projetinhos bem bacanas aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar o like aí pra gente, que é muito importante, para que a gente consiga aí trazer cada vez mais conteúdo bacana para vocês. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Valeu!